Bom dia, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje continuamos o nosso estudo na nossa devocional com o livro de Lucas e hoje é o capítulo 4. Estudo interessante nesse capítulo, que é o início do ministério de Jesus. O capítulo 4 desse evangelho é um dos mais ricos teologicamente falando, pois marca o início do ministério público de Jesus. Nele, encontramos três momentos cruciais. Número 1, a tentação no deserto. Número 2, o primeiro sermão de Jesus em Nazaré. E número 3, o início da sua obra milagrosa em Cafarnaum. Então, o capítulo começa com Jesus sendo cheio do Espírito Santo e sendo levado pelo Espírito ao deserto. Lucas capítulo 1, verso 1. Esse detalhe é fundamental, pois mostra que a experiência da tentação não foi um acidente, mas fazia parte do plano de Deus. Isso ecoa o que aconteceu com o povo de Israel, que também foi levado ao deserto por Deus após sua libertação do Egito, escrito em Êxodo capítulo 13, verso 18, e Deuteronômio capítulo 8, verso 2. Jesus passou 40 dias sem comer e, ao final, o diabo aparece para tentá-lo. As três tentações que Satanás apresenta são estratégicas, visando três aspectos fundamentais da natureza humana. E a primeira tentação é a necessidade física, em Lucas 4, verso 3 e verso 4. O diabo diz: se você é filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Jesus responde: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Se referindo a Deuteronômio, capítulo 8 e verso 3. Essa tentação ataca a fome de Jesus, mas ele não cede, pois sabe que a verdadeira satisfação vem da palavra de Deus. Aqui, ele se mostra como o verdadeiro filho obediente, em contraste com Israel, que murmurou no deserto por causa da fome, escrita em Êxodos, capítulo 16 e verso 3. A segunda tentação é a busca pelo poder, Lucas, capítulo 4, verso 5 até o verso 8. Satanás oferece a Jesus todos os reinos do mundo se ele apenas o adorasse. Jesus responde: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás, referindo-se a Deuteronômio, capítulo 6 e verso 13. Aqui o inimigo oferece um atalho para a glória. Jesus sabe que seu reino será estabelecido, mas não por meios terrenos ou satânicos. Ele recusa a proposta e reafirma que só Deus deve ser adorado. Aleluia! A terceira tentação, testar a proteção de Deus, está em Lucas capítulo 4, verso 9 até o 12. O inimigo leva Jesus ao penáculo do templo, ou ao pináculo do templo, melhor dizendo. Se és filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Fala para Jesus, citando Salmos 91, verso 11 e 12. Jesus responde: está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Aleluia, escrito em Deuteronômio, capítulo 6 e verso 16. O inimigo usa as escrituras de maneira distorcida, tentando forçar Jesus a provar sua filiação divina. Mas Jesus recusa testar a Deus, reafirmando sua confiança no Pai. Após essas tentações, Satanás se afasta até ocasião oportuna. Lucas capítulo 4 e verso 13. Isso, meus queridos irmãos, indica que ele tentaria outras vezes, especialmente na cruz, lá em Lucas capítulo 22 e verso 3, Lucas 22 e verso 54, que com certeza a gente vai passar por esse capítulo. O sermão em Nazaré, a rejeição de Jesus. Aí já vamos para o outro passo, né? Que está em Lucas capítulo 4, verso 14 ao verso 30. Jesus volta da Galiléia no poder do Espírito Santo, sua fama cresce e ele vai a Nazaré, onde foi criado. Lá na sinagoga, ele lê Isaías, capítulo 61, verso 1 e 2, um texto messiânico, que diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos,
restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável ao Senhor. Lucas capítulo 4, versículo 18 e versículo 19. Após ler, Jesus declara: hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. Ele está afirmando ser o Messias, o ungido de Deus. Inicialmente, o povo se maravilha, mas depois se revolta. Eles não aceitam que Jesus, alguém que conheceram desde pequeno, possa ser o Messias. Lucas capítulo 4, verso 22. Além disso, Jesus os confronta, lembrando que Elias e Eliseu realizaram milagres entre os gentios. Lucas capítulo 4, verso 25 ao 27. Isso enfurece a multidão, pois eles esperavam um Messias nacionalista, não um Salvador para todos. Eles tentam matá-lo, mas ele passa pelo meio deles e vai embora, conforme está escrito em Lucas 4, versículo 28 ao versículo 30. Aqui vemos um paralelo com João capítulo 1 e verso 11. Veio para os seus e os seus não o receberam. Número 3 é o início dos milagres em Cafarnaum, escrito em Lucas capítulo 4, verso 31 ao 44. Jesus se estabelece em Cafarnaum e ali começa a demonstrar seu poder. E a primeira é a expulsão de um demônio. Lucas capítulo 4, verso 31 ao verso 37. Na sinagoga, um homem possesso grita: Ah, que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Jesus ordena que o demônio saia e ele obedece. Aqui vemos que os demônios reconhecem quem Jesus é, mas os próprios judeus de Nazaré não. Que interessante, hein? Depois temos a cura da sogra de Pedro, em Lucas capítulo 4, verso 38 e verso 39. Jesus vai à casa de Simão Pedro e cura sua sogra, que estava com febre. Este é um milagre simples, mas significativo, pois mostra o cuidado pessoal de Jesus. Outras curas e libertações registradas em Lucas capítulo 4, verso 40 ao verso 44 é interessante. Ao pôr do sol, muitos doentes são levados a ele e ele cura a todos. Ele expulsa mais demônios que dizem: Tu és o Filho de Deus, registrado em Lucas capítulo 4 e verso 41. Jesus diz que precisa pregar em outros lugares, pois esse era o seu propósito. Versículo 43. Aqui vemos um padrão. Jesus prega, liberta e cura. Seu ministério não é apenas de palavras, mas de poder. Glória a Deus. E a conclusão que podemos chegar em todas essas aplicações, que Lucas capítulo 4 nos ensina várias lições profundas. Primeiro, Jesus venceu onde Adão e Israel falharam. Como assim? No deserto. Ele resistiu às tentações e demonstrou fidelidade total a Deus. Número 2, o reino de Deus não é como os homens esperavam. Ele não veio para estabelecer um reino político, mas para trazer salvação a todos. Número 3, a autoridade de Jesus é inquestionável. Ele expulsa demônios, cura doentes e ensina com poder. E número 4, a rejeição de Jesus já era prevista. Assim como os profetas foram rejeitados, ele também seria. Mas isso fazia parte do plano de Deus. Ou seja, esse capítulo estabelece o tom do ministério de Jesus, uma missão de salvação marcada por desafios e resistência, mas conduzida pelo Espírito Santo e cheia de autoridade divina. Aqui podemos lembrar toda esta passagem, que significa que devemos observar esse ensinamento e seguir o seu exemplo, os seus passos, ou seja, resistindo às tentações e confiando no poder de Deus e na palavra de Deus, pois tudo que está escrito se cumpre em nossa vida e, como sempre falo, a palavra de Deus não volta vazia. Deus te abençoe. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, nesta manhã queremos te agradecer por esta devocional
e por pincelarmos a tua palavra no capítulo 4 de Lucas, o início do ministério de Jesus. Obrigado pelos esclarecimentos, pois como está escrito na tua palavra, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a tua palavra nos liberta, a tua palavra nos ensina, a tua palavra nos abençoa, a tua palavra tem promessas, e aquele que toma posse desta palavra será abençoado sempre, em todas as áreas da sua vida. Declaramos um dia abençoado, uma semana abençoada, um mês abençoado, famílias abençoadas, trabalhos abençoados, projetos abençoados, sucesso em todas as áreas das nossas vidas, pois a tua palavra nos garante isso. Deus querido, confessamos mais uma vez que tu és o nosso Deus, o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E operando Deus, ninguém pode impedir as tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Te agradecemos por tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Deus te abençoe e até a nossa próxima devocional.